Pessoal, chegamos no momento que a gente vai entender um pouquinho o que cada profissão de dados faz. Hoje a gente vai entender o que o analista de dados faz, o que ele está preocupado, quais são os objetivos, quais são as responsabilidades que ele tem, tá? É um processo que vai permitir a gente entender o dia a dia e também um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho o que cada senioridade vai fazer, um júnior, um pleno e um sênior. Quero deixar isso avisado, que depende muito da empresa, depende muito da metodologia da empresa. Às vezes o júnior faz papel de pleno, às vezes o pleno faz papel de sênior, às vezes o sênior vai ter que colocar a mão na massa e fazer um trabalho de júnior, normal, faz parte do dia a dia, mas isso aqui é uma visão geral do que o analista faz, tá? Então eu vou falar boa parte das coisas que a gente trabalhou no curso, elas serão revisadas aqui, vocês vão ouvir novamente os conceitos, a hora para reforçar, mas muito também para a gente compor o quadro do que se trabalha, do que se faz, tá? Então, basicamente, o analista de dados, ele vai fazer o quê? Analisar os dados, com o intuito de fazer data mining, com o intuito de fazer extração de insight, com o intuito de trazer uma visão para o negócio. Então, o analista de dados, pessoal, ele vai ter muito uma das responsabilidades dele, geração de visões, isso é dashboards e relatórios, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que eu coloquei visões e relatórios, mas ele também vai ser responsável por um processo de extração de insights, tá? E o analista de dados, ele vai ficar muito preocupado em fazer uma análise descritiva do que aconteceu. Então ele vai descrever o que ele está vendo. Os dados já aconteceram. Ele está olhando basicamente para eventos do passado e de agora. Então ele vai tentar descrever essas informações. Então basicamente o analista de dados vai fazer visões, dashboards, ele vai extrair insights usando estatística, por exemplo, e vai descrever esses dados através de métodos descritivos para a gente poder entender isso. Então, esse é o dia a dia do analista de dados de um modo geral, tá bom, pessoal? Só que para ele fazer essas extrações de insights, geralmente ele vai usar SQL, geralmente, em alguns lugares um pouco de Python, muito pouco. A maioria dos lugares vão cobrar SQL e Excel. Então eu gosto mais de pensar que o analista de dados, ele tem que ter os requisitos de SQL e Excel muito bem feitos e o Python entra como um diferencial. Para fazer a questão descritiva, ele vai precisar de estatística descritiva, na maioria das vezes, tá? Alguns lugares vão cobrar de analistas seniors uma estatística inferencial também, tá? Mas na sua maioria das vezes, a descritiva é a mais pedida, é a mais usada, tá bom, pessoal? E por fim, geração de visão. Na maioria das vezes será o Power BI que a gente vai trabalhar, que as empresas cobrará de vocês também, tá? Então, essa é a função do analista de dados, tranquilo? Para a gente poder olhar mais a fundo esses conceitos, eu vou trazer agora a visão por níveis, tá, pessoal? Vamos entender o que o analista de dados júnior faz. Então, eu vou trazer aqui o júnior para a gente ter essa composição e ver as distinções entre etapas, tá? Pessoal, o júnior, como ele está ainda aprendendo os processos, como ele ainda está aprendendo a fazer as coisas, ele vai ter uma função muito de apoio, tá? Muito de apoio ali dentro. Então, o que ele vai procurar fazer com o negócio é apoiar quem ele precisa apoiar. Se ele precisa apoiar um pleno, ele vai apoiar o pleno nas tarefas do pleno. Se ele precisar apoiar o sênior, ele vai apoiar o sênior nas tarefas do sênior, tá? Na maioria das vezes, existe um desdobramento, o sênior vai chegar, o pleno vai chegar, olha, ô fulano, eu preciso que você atualize, isso aqui vai acontecer bastante, então ele precisa atualizar uma dashboard. Então, a atualização de dashboards. Como que ele vai atualizar as dashboards? Vai abrir um Excel, vai abrir um SQL, vai abrir um CSV e vai atualizar o Power BI, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então isso aqui vai ser um negócio que vocês vão aprender nos próximos módulos, tá? Vocês vão ver como é que se faz essas atualizações. Então, eventualmente, o Júnior vai criar métricas também em relatórios. Pode ser que em determinadas situações o próprio Júnior tenha visto que existem dados duplicados. Ele pode criar uma limpeza dos dados também, tá? Então, geralmente, o Júnior vai ficar muito preocupado nessas rotinas de apoiar, atualizar e criar métricas, obviamente aprendendo muito em todo o processo, mas é muito difícil a gente ver uma fuga desse aspecto. Na maioria das empresas, essa a responsabilidade de um júnior, que é basicamente apoio e desdobramento das questões, tá? Então, com os júniors com quem eu trabalhei, eu ficava muito preocupado com que eles estivessem entendendo o processo, evidentemente, mas ao mesmo tempo que se preocupassem em manter aquilo que eu acabei criando, sabe? Então, criei uma dashboard, então o júnior vai ficar responsável pela manutenção dela. A gente senta, explica como é que a dashboard foi construída, e aí, obviamente, vocês vão ver o curso de Power BI, o módulo de Power BI, vocês vão ter essa noção do que o júnior
como se mantém. E aí o júnior é capaz de manter isso. Ah, Túlio, então se o júnior faz isso, quem cria? Então, beleza, pessoal, quem cria já vai ser mais o pleno e o sênior, tá? O que eu gosto de dizer que o pleno e o sênior costumam quase que fazer, a depender do nível, as mesmas coisas, mas as discussões são diferentes. A profundidade que o sênior tem é muito maior em negócio do que o pleno. Então, talvez as hard skills, vou montar uma dashboard. Os dois conseguem montar uma dashboard. Vou fazer uma análise importante, uma data mining, uma análise importante para identificar tendências. Os dois conseguem fazer essas análises, mas o sênior vai fazer isso com mais profundidade. O sênior vai trazer mais visões e, obviamente, na maioria das vezes, fazer isso de um modo mais rápido. Então, é muito comum em reuniões super estratégicas com as áreas de negócio, termos seniors atuando junto com as áreas de negócio e os plenos ajudando. Então, os plenos estão atuando nisso. Não que ele não possa fazer, mas o sênior traz mais bagagem, o sênior traz mais visões do que o pleno conseguiria. Então, eu vou colocar os dois quase que juntos aqui nas nossas hard skills aqui. Então, pleno barra sênior. E aí, eu vou quebrar aqui no sentido de profundidade, tá? Então, eles vão fazer o quê? Ambos vão criar e, eventualmente, manutenção em dashboards. Eles vão realizar análises nos dados, o data mining que a gente falou. Ambos vão desenvolver novas tabelas com os dados, para eles terem isso, obviamente. E, obviamente, ambos vão colaborar com a área de negócio. E esse é um ponto que às vezes até fica difícil falar. Um pleno que já está há um tempo na área, fala assim, será que eu já sou sênior? Depende. O sênior vai ser o responsável em liderar projetos de dados nesse sentido. Então ele vai estar conduzindo análises complexas, ele vai estar puxando, ele vai estar preocupado com as entregas, ele vai estar preocupado com as deadlines. O pleno não tanto, tá? Vou puxar aqui para cima. Então, o que diferenciaria um do outro? A responsabilidade e o valor na entrega. E isso diferencia muito, tá? Então, o sênior, ele consegue ajudar a definir KPIs, métricas, tá? De negócio, coisa que o negócio não tinha pensado antes. O sênior, ele vai ser responsável por orientar júniors e plenos. Então, ele tem mais conhecimento de negócio, ele tem mais conhecimento técnico, então ele então consegue dar um suporte melhor. Então, na maioria das vezes, o sênior que vai falar assim, rapaziada, a dashboard tá boa, mas a gente podia estar usando outro método para criá-lo. Um método melhor, um método mais rápido, tá certo? Vejo vocês na próxima aula, tomem nota, estudem bastante, até breve. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.